E aí, bora falar de dashboards? Sabe aquela confusão, um monte de número piscando na tela e a gente sem saber para onde olhar? Pois é, a ideia hoje é justamente essa, transformar todo esse caos em clareza. E para começar, vamos pensar em uma coisa bem simples. Pensa só, num carro, ninguém precisa abrir o capô para saber se o motor está fervendo, né? Todas as informações mais importantes, tipo velocidade, quanto tem de gasolina, a temperatura, tá tudo ali num painel só. Simples, rápido e direto, não tem erro. E aí que mora o problema. Porque no mundo das empresas, muitas vezes a resposta é sim. Para ter uma resposta simples sobre o negócio, parece que é preciso mesmo abrir o capô, sabe? Mergulhar em planilhas que não acabam mais, relatórios super complexos. Os dados que importam de verdade acabam escondidos, em vez de estarem na nossa frente. Mas calma, tem solução para isso. E essa solução é justamente o dashboard. Basicamente, o painel de controle do negócio. Mas o que é um dashboard na prática? É exatamente como no carro. Um dashboard de empresa pega as informações mais cruciais e coloca tudo num lugar só. Ele junta os famosos KPIs, os indicadores-chave de performance, e transforma aquela montanha de dados brutos em algo visual, fácil de entender. E o objetivo final qual é? É fazer com que as decisões sejam tomadas em segundos e não em horas de análise. Ok, mas aqui vem o pulo do gato. Não existe um dashboard universal, sabe? Um que sirva para todo mundo na empresa. A grande sacada é entender que existem tipos diferentes de dashboards para públicos diferentes. E olha, essa frase aqui mata a charada. Dar o dashboard errado para a pessoa errada é a mesma coisa que entregar um mapa super detalhado com o nome de cada ruazinha para alguém que só queria saber em que direção fica o norte do país. É muita informação, só que do tipo errado. Então, vamos ver como isso funciona na prática. Temos basicamente 3 tipos. O primeiro é o operacional. Esse foca no agora, no que está acontecendo neste exato momento. É para a equipe técnica, que precisa saber, por exemplo, quantos chamados de suporte estão abertos. Depois vem o tático. O foco dele já é um mês, as metas da semana. É perfeito para o gerente de um departamento. E por último, tem o estratégico. Esse tem a visão macro, a visão do ano. É o que a diretoria usa para entender a saúde geral da empresa. Cada um com sua pergunta, cada um com seu público. Beleza, já entendemos os tipos, né? Agora vamos fazer uma coisa diferente. Vamos desmontar um dashboard para ver as peças que formam ele. Isso ajuda a tirar aquele medo, aquela impressão de que é algo super complicado. Dá para pensar neles como se fossem pecinhas de Lego. São os blocos de construção de qualquer dashboard. E o legal é que, entendendo esses 4 elementos, dá para montar praticamente qualquer painel de um jeito claro e que funciona de verdade. O primeiro elemento, mais básico, são os cards. Sabe aqueles números gigantes que ficam lá em cima, bem destacados? É isso. A função deles é uma só: dar a resposta para a pergunta mais importante de forma imediata. Sem enrolação, papum. Qual o faturamento total? Tá ali, 1,5 milhão. Resolvido. A segunda peça do nosso Lego são os gráficos de comparação. Gráfico de barra, de coluna, eles são perfeitos para colocar uma coisa do lado da outra e ver a diferença. Quem vendeu mais, o vendedor A ou B? Qual produto está saindo melhor? Você bate o olho e a resposta está ali, na hora. É visual, é instantâneo. O terceiro componente é o que dá vida ao dashboard, os filtros. Eles são a chave para a interatividade. Em vez de ser só uma foto estática dos dados, os filtros deixam a gente brincar com a informação, fatiar os dados como quisermos. Imagina só. É só clicar em região sul, por exemplo, e pronto, o painel inteiro se atualiza na mesma hora. E tem um quarto componente que não está aqui na tela, mas é super importante: os gráficos de tendência, que mostram como as coisas evoluíram com o tempo. Com essas 4 peças na mão, o painel fica completo. Ok, já entendemos o que é e do que é feito. Mas e aí? Como se constrói um dashboard que realmente ajuda, que não é só um monte de gráfico bonito? Existe um roteiro para isso, um passo a passo? E olha, talvez esse seja o ponto mais importante de todos. A gente fica ansioso, né? Já quer abrir o programa, sair clicando, arrastando o gráfico, mas não. O segredo de um bom dashboard não está na ferramenta, está no planejamento. É pensar primeiro para só depois colocar a mão na massa. E esse roteiro tem 5 passos bem claros. Primeiro, defina o objetivo. Qual é a única pergunta que esse painel tem que responder? Segundo, conheça o público. É para um chefe? É para outro analista? Muda tudo. Terceiro, selecione os KPIs. Menos é mais. Escolha só uns 5 a 7 indicadores que realmente fazem a diferença. Quarto, e esse é crítico, estruture os dados.
Se a base de dados está uma bagunça, o dashboard vai mentir. Não tem milagre. E por último, desenho o layout. O mais importante tem que estar no canto superior esquerdo, seguindo o padrão de leitura em F. Para a gente fechar, se desse para resumir tudo isso numa única ideia, uma regra de ouro seria essa aqui. É algo simples, mas que faz toda a diferença. Pensa nessa frase. Menos é mais. Se é preciso explicar como ler o gráfico provavelmente está mal desenhado. Isso aqui é a pura verdade. A clareza tem que vir do visual, não de um manual de instruções isolado. Se precisa de explicação, é porque o gráfico não cumpriu seu papel. No fim das contas, é isso. O dashboard perfeito é aquele que se explica sozinho. Ele não só mostra números, ele comunica uma ideia. E comunica de um jeito tão claro que qualquer pessoa na empresa, do estagiário ao presidente, bate o olho e entende a mensagem em questão de segundos. Então, fica aqui a reflexão final. Antes de pensar em software, antes de escolher um gráfico bonitinho, a pergunta é essa. Qual é a única e principal pergunta que o dashboard precisa responder? Achar essa resposta é, sem dúvida, o primeiro e o mais importante passo para conseguir transformar aquele caos de dados em clareza de verdade.